Olá pessoal, eu sou o Renato Ornelas da OpenX e no vídeo de hoje vamos explorar sobre o 95 percentil. Se você trabalha com redes, é muito importante você conhecer esse conceito do 95 percentil. Nesse contexto de rede de computadores, quando a gente fala percentil, é uma linha abaixo de qual todos os dados estão. Quando a gente fala 95 percentil, significa que 95% dos dados coletados estão abaixo daquela linha. E por que o 95 percentil é tão importante? Ele é importante porque ele é uma medição muito próxima do que é o pico de consumo, mas sem considerar os picos anômalos. Por exemplo, imagina que você tem um link contratado lá de 10 gigabit e você teve um problema com outro fornecedor e precisou de usar durante alguns momentos 12 gigabit. Através do 95 percentil, esses picos que você teve de alguns momentos ter usado 12 GB, ele não vai ser considerado. Então, na medição do 95 percentil, esses picos vão ser eliminados e vai ficar mais próximo do que é o seu consumo real no dia a dia, e não com esses picos que você teve como consumo eventual. Um outro exemplo de consumo eventual é quando a gente tem, por exemplo, uma partida de futebol da Libertadores, da Copa Sul-Americana que acontece no streaming. Durante aqueles dias dos jogos, o consumo é muito mais alto do que o usual, mas não é justo que você seja cobrado por aquele momento que teve um único jogo, um único episódio que teve um consumo muito acima do normal. E como é feito o cálculo do 95 percentil? Imagine que a gente vai fazer o cálculo do 95 percentil, a gente vai anotar a cada 5 minutos qual que é o consumo daquele circuito. Então, eu vou chegar lá, começou o mês, dia 1º, meia-noite, eu vou marcar qual que é o consumo, dia 1º, meia-noite e 5, eu vou marcar qual que é o consumo. No final do mês, eu vou ter feito 288 anotações para cada dia e no final do mês eu vou ter feito 8.640 dessas anotações. Depois eu vou pegar todas essas anotações que vai estar numa planilha e vou ordenar. Depois eu vou pegar essa planilha, vou na linha 8.208, que significa exatamente o 95 percentil, e essa vai ser a medição. Então quando eu vou nessa linha, significa que da linha 1 até 8.208, todos os valores estão abaixo daquele valor. E todos os valores que estão após essa linha estão acima. Então são aqueles picos que vão ser eliminados. Quando a gente fala 95 percentil, esses picos que são eliminados são equivalentes a 36 horas. Ou seja, imagina, voltando àquele exemplo dos 10 gigabit, imagina você contratou um circuito de 10 gigabit. Durante 36 horas você poderia usar acima do 10 gigabit que ele não seria cobrado por aquele consumo excedente. Ele só vai ser cobrado pelo consumo excedente se ele usasse mais do que 10 gigabits por mais do que 36 horas no mês. Então, é uma maneira muito eficaz de você ter uma ideia do que é o seu consumo próximo do pico, sem considerar os picos muito anormais. Aqui na OpenX, todos os nossos circuitos de IP, a gente sempre considera que o cliente vai usar o 95 percentil. A gente prefere que o cliente contrate próximo, ou às vezes até menos, um pouco menos do que ele pretende utilizar e pague pelo excedente, porque a gente acha que é uma medida muito mais justa. Também quando você contrata um link, por exemplo, que tem uma limitação de banda, por exemplo, você contrata um link de 10 GB e ele está limitado a 10 GB, você acaba que não consegue utilizar os 10 GB no dia a dia, porque você vai estar sempre batendo no gargalo, vai ter pacotes descartados, isso vai impactar diretamente na experiência do seu usuário. Então, a medida do 95 percentil é muito eficaz porque você contratou 10 GB, vai ter mais do que 10 GB disponíveis e você vai pagar por aquele consumo excedente somente se você utilizar mais do que 10 GB durante muito tempo. Agora você já sabe como funciona o 95 percentil, espero que esse conceito tenha ajudado a esclarecer esse assunto. Caso tenha ficado alguma dúvida, comente aqui embaixo que teremos o maior prazer em esclarecer essas dúvidas para você. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.